Saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. Vamos agora dar uma olhada breve no mapa do ingresso do Saturno em Aquário. Aqui está o mapa do ingresso, ele vai acontecer com esse formato, com essas características. Quem não está acostumado a ver isso astrologicamente, ou quem está e estranhou um pouco, basta dizer que é um mapa solar, né? um mapa com o zodíaco solar, começando em Áries, Touro, Gêmeos, até chegar em Peixes aqui no cantinho, e para a gente ter uma dimensão coletiva da coisa, como é que ela vai se configurar. A gente já vê que o ingresso ocorre aqui com Saturno em uma quadratura, que é um aspecto bem tenso entre Saturno e Urano, né, que é o regente moderno de Aquário, e esse mesmo ingresso vai acontecer muito pertinho, né, do próprio ingresso do Sol em Áries, que é a data do equinócio, que é o início do ano, que é o mapa que revela as características gerais do ano vigente, né, de março a março, de equinócio para equinócio. Equinócio de primavera no hemisfério norte e de outono no hemisfério sul. O que significa que esse ingresso de Saturno em Aquário ele vai ter uma importância monumental. Ele, além de ser o ingresso dele em si, ele está junto com o ingresso do ano e vai fazer logo um bom aspecto aqui com o Sol. O Sol já teria aplicado isso aqui. Vamos traduzir esse astrologuês todo. Essa quadratura aqui ela já implica que esse ano ele vai ter convulsões sociais muito fortes, né, muito graves, e tanto aqueles avanços que já são esperados, conforme eu descrevi até aqui, tanto eles quanto as convulsões sociais, as formas de expressão da massa e sua insatisfação, eu vou repetir, primeiro pelas desigualdades, segundo por questões territoriais, terceiro pela necessidade de acesso aos bons serviços, às boas condições que apenas uma camada das populações possui. Inclusive eu cheguei a comentar isso num outro vídeo, que era o ingresso do Sol em Peixes e a lunação em Peixes, tá? O vídeo aqui no nosso canal também, comentei esse fator que está muito associado às desigualdades e também às convulsões, né, as verdadeiras batalhas. A gente pode ver uma proliferação, uma continuidade e uma frequência de grandes movimentos, muitas pessoas envolvidas com alguma classe de trabalho ou alguma condição social marginalizada, fazendo levantes contra os sistemas estabelecidos. São os outsiders se fazendo valer e fazendo frente àquilo que é estabelecido e que talvez os oprima. Podemos inclusive ver novos símbolos relacionados a esse tipo de coisa, como por exemplo nas passeatas ou em manifestações mais violentas, sejam elas de torcidas de futebol, por exemplo, esperemos que não, mas sejam elas de torcidas de futebol, sejam elas de manifestações festivas que se tornam reivindicações. Então algumas pessoas podem usar máscaras, símbolos pintados no rosto, coisas relacionadas também a uma marca pessoal, que se torna uma coisa coletiva, o uso de figuras martirizadas ou de figuras representativas como referência. Enfim, isso tudo está dentro dessa quadratura aqui, que ela é bastante tensa. Todo contato tenso, como eu menciono mais uma vez, né, o outro vídeo lá de Sol em Peixes, todo contato, eu falei ali também, que todo contato muito intenso entre Saturno e Urano pode também acontecer concomitantemente a guerras e estados de bastante conflito. Ali eu mencionei Saturno conjunção Urano quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E o ingresso de Saturno em Aquário também vai acontecer com essa tripla conjunção aqui, o Júpiter, Marte e Plutão juntinhos, né? O Marte também tem um outro vídeo que eu menciono isso claramente, falo isso em bastante detalhes, vou remeter vocês a ele, que é o trânsito de Marte em Capricórnio, né? Marte em Capricórnio, a passagem ali é um período curto, né, vai até 30 de março, porém
é uma passagem muito intensa, que vai desencadear muitas promessas de conflitos e situações danosas que estavam sendo projetadas desde há um certo tempo, aqui para 2020. Com relação a esta quadratura de Urano, né, Saturno e Urano, outro vídeo importantíssimo, né, que vale a pena, a gente não precisa usar todo o tempo para descrever isso, porque já existem vídeos a respeito, o vídeo Urano em Touro e as previsões de 2018 a 2026. Essa quadratura aqui é uma das principais etapas dessa passagem de Urano em Touro. Ela não está acontecendo na sua força total, tá? Ela não está na sua maior intensidade. Isso vai acontecer só mesmo lá em 2021, quando o Saturno entrar definitivamente ali em Aquário e fizer a quadratura completa, né, com Urano bem mais à frente, 2021 bem à frente do ano. Mas a gente já vai ter um primeiro vislumbre, um ensaio do que será essa quadratura já em 2020. Como eu já disse aqui anteriormente, isso aqui vai ser muito interessante para astrólogos, né? Vai ser muito interessante para quem desenvolve algum estudo de alguma coisa alternativa e que confronte o status quo de modelos científicos, que não precisa tentar mudar o paradigma da coisa, mas que pelo menos ofereça uma alternativa para o que existe atualmente. Muita coisa que eu mencionei há vários minutos aqui antes de chegar a esse quadro, esse gráfico aqui com o mapa do ingresso, se confirma pelo próprio mapa do ingresso, com, por exemplo, as condições aqui nesse zodíaco, porque o zodíaco solar, ele mostra a condição do coletivo, né, da coletividade do mundo inteiro. E aquelas condições relacionadas às águas, por exemplo, a purificação das águas, a ecologia, sistemas mais ecologicamente corretos em torno das águas, esse ingresso pode representar uma intensificação bem grande nesses estudos e nesses esforços para minimizar os danos tão violentos ao meio ambiente, sobretudo às águas, aquecimento global. Assim, quem afirma que não há aquecimento global vai ter uma surpresa aqui ao longo desses próximos anos, porque o clima vai ficar realmente muito louco e podemos ter novos problemas com a questão das águas, a despeito desses excelentes aspectos aqui que Netuno faz com Júpiter e tal, mas se deve sobretudo à ação humana. Se houver uma modificação dessa perspectiva e desse modelo predatório, pode ter de fato alguma saída, pode se descobrir alguma tecnologia que possa, se não reverter, possa minimizar o problema. E essa quadratura de Saturno com Urano aqui é um problema aqui para as instituições financeiras, como eu afirmo lá no outro vídeo que é relacionado a Urano, que, repito, não se restringe a 2020, mas é sobretudo mais forte em 2021. E para finalizar, observem aqui que Júpiter no ingresso está aqui no finzinho de Capricórnio e no final de 2020, em 21 de dezembro de 2020, ele encontra Saturno, ambos já em Aquário novamente. Tá? Ambos vão estar em Aquário, vão estar juntos, vai ter uma conjunção exata nesse dia 21 de dezembro de 2020. Além de tudo, é a época do solstício de verão no hemisfério sul e de inverno no hemisfério norte, que é uma data também fundamental, importantíssima, que também demarca não só a mudança de estação, como também há uma questão cósmica muito poderosa envolvida. Isso aqui são a proliferação, isso aqui mostra a proliferação desses estudos, daquelas coisas que eu tinha mencionado antes sobre os estudos alternativos, vai desde a astrologia até alguma forma de alguma modificação em paradigmas científicos, a inserção de elementos que só pertenciam à ficção científica em
práticas industriais, científicas, projetos que começam a ganhar corpo, reivindicações de distribuição de recursos, de renda, de benefícios, tudo é disparado com total potência ali. Esse aspecto, que é deveras importante, ele vai ocorrer. Vamos ter também um vídeo sobre essa conjunção Júpiter e Saturno, que está dentro de um ciclo de 800 anos. Prestem sempre atenção aqui no canal, que vocês vão ver isso também. Vou dedicar um vídeo só para isso. Então temos essa conjunção que vai fazer parte desse ciclo de 800 anos e que já há pelo menos 200 estava em elemento terra e agora vai passar ao elemento ar. Aquário pertence ao elemento ar, o que é uma mudança muitíssimo significativa, é um turning point, é uma mudança de vários paradigmas e de várias tendências mundiais, coletivas, políticas, econômicas. Quando a gente fala assim, parece até que é algo realmente apocalíptico, né? Talvez seja o primeiro passo, e no sentido que eu estou dando aqui a palavra apocalíptico, não é necessariamente destruição, talvez o varrer de alguma coisa que só impedia o bom andamento e a fraternidade entre as pessoas, mas é o primeiro passo para alguma coisa realmente diferente que a gente mal consegue conceber. Mas uma das respostas, uma das possibilidades de previsão, né, uma das possibilidades de prever em que pé que as coisas vão estar e em que direção seguirão, está na consideração das obras de ficção científica mesmo, né? Está nas condições que tanto podem descambar para o lado distópico, que é aquela coisa em que a humanidade passa por danos irreversíveis, ou pelo lado utópico, que é onde as tecnologias e os sistemas de relações humanas se desenvolvem a tal ponto, né? Não é óbvio que não é até 2023 que isso vai acontecer, mas eu estou dizendo que é uma semente, eu estou me referindo a um primeiro passo a ser dado, que vai se desenvolver décadas depois, mais uma vez, tá? Mas que realmente pode ter repercussões muito interessantes, muito fortes. Todo ciclo que envolve Júpiter conjunção Saturno, né, que vai ser inaugurado no finzinho de 2020, dali para frente, tem um potencial de conflito muito grande, né? Tem uma tendência conflituosa de 20 em 20 anos, quando é quase como se o mito grego em que Júpiter encontra Saturno e entram em guerra retornasse na coletividade, nos ânimos das pessoas, e isso pode ter repercussões muito impactantes para todo mundo. Mas, como eu disse, isso é assunto para outro vídeo. E agora vamos iniciar aqui as questões voltadas para como é que esse ingresso, né, a passagem de Saturno em Aquário nesses anos, né, que vai de 2020 até 2023, vai incidir sobre cada um dos 12 signos.